Olá, meu nome é Patrícia, sou professora de Geografia. Para a aula de hoje, iremos utilizar a apostila 2, onde estamos estudando o capítulo 3. Nesse capítulo, estamos estudando sobre o território brasileiro. E hoje iremos estudar sobre a ocupação do território brasileiro. E iremos entender como que foi essa ocupação ao longo do processo histórico. No início do século XVI, essa terra que hoje conhecemos como o nosso país, essa terra que hoje é o Brasil, ela foi uma terra que no século XVI se iniciou toda essa história com a chegada dos portugueses. Quando os portugueses aqui chegaram, encontraram povos indígenas. Vamos falar um pouquinho sobre os indígenas? O que acontece? Indígenas no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no início do século XVI, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, estima-se que havia cerca de 1.500 povos indígenas. Esses 1.500 povos indígenas, eles eram divididos em cerca de 1 a 10 milhões de habitantes que habitavam esse território. Esses povos, eles tinham hábitos culturais, eles tinham as suas crenças, seus hábitos alimentares, sua forma de viver, viviam em aldeias, então eles tinham todo um costume. Porém, quando o português aqui chegou, ele não chegou simplesmente dizendo, descobriu um novo território. Ele chegou trazendo com ele toda a bagagem cultural, ou seja, toda a forma de viver que ele já tinha nos países europeus. Com essa forma, com essa bagagem cultural, eles trouxeram o seu idioma, suas crenças, seus hábitos alimentares, a sua forma de viver, seus conhecimentos, e com tudo isso trouxe também as doenças, o conhecimento em armas de fogo e tudo isso, a sua superioridade, vamos se dizer, na forma de viver. Quando olhou o indígena, ele olhou para o indígena, tipo assim, tentou até mesmo escravizar o povo indígena. Então ele chegou nessa terra que hoje é denominada como Brasil, como se fosse uma terra que não existisse ninguém, mas na verdade existia. Quem existia eram os povos indígenas. Atualmente, segundo o Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, estima-se que essa população é cerca de 818 mil habitantes, que corresponde a 0,42% de toda a população brasileira. Vamos lá, dando continuidade. Entre o século XVI e o século XIX, o nosso território ele passou por uma transformação. Por quê? Através do século XVI e XIX, a exploração econômica foi o principal fator para a ocupação e a demarcação das fronteiras atuais do nosso país. Como que nós iremos observar essa transformação territorial no território brasileiro? Através dos mapas. Vamos lá. Território brasileiro, início do século XVI. Nesse século ficou marcado pela chegada dos portugueses na região Nordeste, onde hoje é o Nordeste, e ficou marcado também pela exploração do pau-brasil. Segundo mapa, se vocês observar os dois mapas, vocês vão perceber uma diferença muito grande entre eles. Por quê? Porque aqui, praticamente, a ocupação foi na área litorânea. Aqui, vocês já podem observar no mapa da página, no mapa do século XIX, XVII, que houve uma transformação. O século XVII foi marcado pela ocupação do interior, pela expansão das atividades agrícolas, pela exploração da região amazônica, tá vendo a região amazônica aqui? A exploração do cacau, do urucum, da droga do sertão. Professora, mas o que seria droga do sertão? Eram as plantas que eram utilizadas para fazer remédios, e ficou denominado como droga do sertão. Então, se vocês observar, houve uma transformação, que gerou essa transformação, a exploração econômica. Continuando. No mapa da página 333, os mapas, vocês vão observar que no século XVIII, essa transformação ela foi ainda maior. Isso significa o quê? Por que ela foi maior? Nesse início do século XVIII, ficou marcado pela exploração das atividades
das atividades mineradoras. Então, quer dizer o quê? A mineração, nesse período, foi muito marcante. Então, o território ele começou a se desbravar ainda mais, a ser ainda mais ocupado. Dentro desse contexto, já tinha a exploração da cana-de-açúcar, a pecuária, a droga do sertão, o algodão e o destaque que foi a mineração, através do ouro e do diamante. Território brasileiro, século XIX. Olha como ele modificou. Então, se você pegar o primeiro mapa até o último mapa, tem uma transformação muito grande. Por quê? Por causa dessa ocupação e dessa exploração econômica. No século XIX esse século foi marcado porque o Brasil se tornou independente, ou seja, até então éramos governados por rei, por rainhas, tínhamos príncipes, tinha toda uma monarquia. A partir desse século, o Brasil se tornou um país independente com as suas próprias leis, ou seja, um país democrático. Nesse período também vai se destacar a produção do café, aqui na região sudeste do Brasil. Vai se destacar a produção de borracha na região amazônica, vai se destacar a produção de algodão no nordeste. Então, isso significa o quê? A exploração econômica foi o principal fator que gerou essa ocupação do nosso território. Continuando aqui. Página 334, Organização do Espaço Brasileiro até a atualidade, ou seja, na atualidade. Nesse mapa podemos observar que ele está todo interligado. Por que gerou essa ocupação e essa interligação entre as regiões brasileiras, entre o território brasileiro? O principal fator foi o processo de industrialização, quando a indústria chegou no nosso país. Esse processo da industrialização trouxe com ele o processo da urbanização, ou seja, o aumento das cidades. Até então, a maior parte da população, no início do século XX, morava em áreas rurais. A partir do momento que a indústria se instalou, que surgiu a indústria no nosso país, as pessoas que moravam em áreas rurais começaram a ir para as áreas urbanas, em busca de melhores qualidade de vida. Então, nesse momento, a urbanização ela se tornou mais evidente, devido ao processo da industrialização. Na década de 1950, houve outro fator que fez com que o território brasileiro ele tivesse esse processo ainda maior de ocupação. O que aconteceu em 1950? A construção de Brasília, na região centro-oeste do Brasil. Então, houve uma grande massa populacional em relação a Brasília, Distrito Federal. Continuando aqui, então um dos fatores foi a industrialização, foi a urbanização, a construção de Brasília em 1950, mas além desses fatores existem outros. Por exemplo, essa imagem aqui vai falar das redes de transporte que interligou todo o território brasileiro, vai dar destaque ao transporte rodoviário. Nessa segunda imagem aqui, vai falar um pouquinho sobre a ampliação das atividades industriais e também a ampliação das áreas urbanas, o crescimento das cidades. Na terceira imagem, vocês podem observar que está relacionada ao campo. Nessa terceira imagem, vai falar do aumento da agropecuária e da modernização no campo. Então, quer dizer o quê? Todos esses processos históricos, exploração econômica, urbanização, industrialização, a ampliação das redes de transporte, aumento das cidades, de toda a questão da modernização no campo, todos esses fatores fizeram com que o nosso Brasil se tornasse o que ele é hoje. Bom, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.